Boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos numa data especial, então a gente vai fugir um pouco da matéria. Nós vamos falar sobre um personagem importantíssimo da época da quarta geração dos sábios da Mishnah. Estamos falando de um grande mestre, mais conhecido pelo seu nome, que não é o nome, a gente vai aprender algumas coisas sobre a vida dele, como consta no Talmud, onde consta diversas vezes o nome dele no Talmud. Grande aluno, gigante mestre Rabi Akiva, um dos grandes alunos do Rabi Akiva. Aliás, os alunos do Rabi Akiva morreram nesse período da contagem do Omer, que por conta desse episódio da morte dos alunos do Rabi Akiva, esses dias são chamados dias de luto, os dias da contagem do Omer, e portanto diversas leis de luto nós comemoramos durante esse período dos 49 dias da contagem do Omer, porque conforme a tradição, a Gemara nos traz que 24 mil alunos de Rabi Akiva, como a Gemara fala, 12 mil pares de alunos de Rabi Akiva, morreram entre Pesach e Atzeret, entre Pesach e Shavuot. Mas existiram 5 grandes alunos de Rabi Akiva que sobreviveram. Entre eles, nós temos a data aqui para entrar essa semana, a data do 33 do Omer, que marca a data de anos depois do falecimento do grande mestre Rabi Shimon Bar Yochai, aluno de Rabi Akiva, autor, entre outros, do livro Zohar HaKadosh, do livro do Zohar, que seria o livro básico da mística judaica. E nós temos um dos alunos que também viveram e passaram essa epidemia da morte dos 24 mil alunos de Rabi Akiva, se chamava Rabi Meir, chamado Rabi Meir, o nome dele é Rabi Meir, que a gente está falando cujo yortzeit dele é na data de hoje, dia 14 de Iyar, marca a data do falecimento desse grande sábio Rabi Meir. Só para vocês se posicionarem um pouco, nós estamos falando da quarta geração dos sábios da era da Mishnah. Nós estamos aqui no final do segundo templo, na destruição do segundo templo. Rabi Akiva vivenciou a destruição do segundo templo, que isso na era comum, é no ano 68, 70 da era comum. Ele não chamava Rabi Meir Baal HaNes? Ele também é conhecido como Rabi Meir Baal HaNes, Rabi Meir, o dono do milagre, quer dizer que com ele acontecia milagres. A grande verdade é, a Gemara nos conta que o nome dele não era Meir. Não, pena. Tudo bem, ele era conhecido como Meir, mas a Gemara, num determinado local, o Talmud, afirma que o nome dele não se chamava Meir. Sim, deram para ele o nome de Meir, por conta que ele brilhava, literalmente, os olhos dos seus colegas dos assuntos da lei judaica, dos assuntos de Torá, já que ele era uma pessoa literalmente brilhante, então deram o nome dele de Meir. Meir em hebraico significa aquele que ilumina. Vem a palavra or, é luz, Meir é aquele que ilumina. Então deram o nome para ele de Meir. Há quem diz, na Gemara lá fala, que diz que o nome dele chamava Rabi Nehorai. Nehorai também em aramaico significa aquele que traz luz. Então chamava em hebraico de Rabi Meir. Curioso sobre essa figura de Rabi Meir, cuja data do falecimento é na data de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a figura dele, da personalidade dele, que ele foi simplesmente um gigante da Torá. Veja, ele teve como mestre básico o Rabi Akiva, não, o famoso Rabi Akiva, e ele aparece diversas vezes na Mishnah, nessa obra da Torá oral. A Mishnah traz, quando você encontra uma afirmação na Mishnah, onde não é atribuído quem falou, é Rabi Meir. Só para você imaginar, o nome dele é o que mais aparece no Talmud. Ele discutiu com diversos grandes mestres. Ele era simplesmente um homem extraordinário dentro da lei judaica. O curioso desse homem é... Que época ele viveu? Estamos falando na época, logo dos anos 70 da era comum. Estamos falando logo depois da destruição do templo, o aluno de Rabi Akiva. Rabi Akiva estava na época da destruição do templo. Dos sábios da Mishnah. Estamos falando dos sábios da Mishnah que praticaram a Torá oral, a lei oral, que estavam na época do segundo templo. Ele morreu acho que em 121, não era? Na nossa era comum. Isso. Então ele morreu, né? Não pode ser.
Eu não tenho a data exata que ele morreu, eu só sei que ele estava nessa, né? A gente está falando sobre ele. E os pais eram prosélitos, alguma coisa Bom, assim? isso que a gente vai falar agora. Então, o Rabi Meir Balanés, ele não era descendente, ele não tinha um hijos grande. Da onde ele veio? Ele veio de Nero. Nero, o Mará nos traz que quando Nero foi destruir o templo sagrado, o Talmud conta a seguinte história. Nero, ele chegou e perguntou para uma criança. Nero, ele era um abissal da bexiga, né? Ele era meio maluquinho, botou fogo em Roma, enfim, ele é um cara meio... Oi? Não, o segundo templo, os romanos. Não, estamos falando dos romanos, não os babilônios. Os babilônios destruíram primeiro, os romanos destruíram então Roma. Então, na época da destruição do segundo templo, então Nero, quando ele foi destruir o segundo templo, então ele encontrou uma criança, diz Agmará em Gitin, ele encontrou uma criança e ele perguntou para a criança, escuta, me fala aí o que você estudou hoje. Ela, estudei hoje que Deus vai entregar a destruição de Jerusalém na mão do rei, não sei o que, mas depois vai se vingar, etc. Eu falei, Deus está querendo me usar para mim destruir o templo para depois se vingar de mim? Eu estou fora. Ele amarrou o cavalo dele, largou, foi embora, fugiu, Nero fugiu, 50 anos do Talmud. Se converteu e descendentes dele veio Meir. Rabi Meir era descendentes de Nero. Nero virou judeu. Isso conta a Mishnah? Isso conta Gemara, o Talmud. O Talmud fala que quando ele foi destruir Jerusalém, Nero se converteu. Isso não. Tanto que ele é conhecido como Nerale. Nerale. Era Nerale, depois foi conhecido. Não, ele só é grande quando quer. Os livros de história só contam o que interessam para ele, mas a nossa parte tem que ser contada. Nero se converteu e dos descendentes dele, de Nero, veio esse homem aqui chamado Rabi Meir Balanés. Essa é a primeira vez em tantos anos que isso. Imagina, o Talmud conta que Tito, tá certo? Tito que destruiu na prática o templo, que entrou dentro do templo, etc. O sobrinho dele se converteu para o judaísmo, o filho da irmã de Tito, se converteu para o judaísmo. E ele não só que se converteu para o judaísmo, como ele fez a tradução oficial da Torá para o aramaico, e essa tradução se encontra impressa em todos os nossos livros hoje, que é chamado Onkelos. Onkelos, ele era o sobrinho de Tito. Onkelos bar Artei de Titus Hava. A Gemara fala em Gitin, Onkelos, ele era filho da irmã de Tito. E quando ele decidiu se converter para o judaísmo, de uma forma interessante, uma história conhecida na Gemara conta, que quando ele decidiu converter para o judaísmo, desculpa que eu estou sendo de Meir, então a gente volta. É da mesma mistura. Faz parte da família. Faz parte, Então a Gemara nos conta que quando Onkelos, é bonito, é curioso, é bom saber essa história, que é uma das poucas fontes que nós temos sobre este assunto. Daí vem esse costume, poucos sabem de onde vem esse costume, vem dessa história. Onkelos, que ele era sobrinho, na verdade, de Tito, filho da irmã de Tito, quando ele decidiu se converter para o judaísmo, porque você sabe que Tito ele morreu depois que ele trouxe os objetos para Roma, enfim. Então está escrito que Deus guerreou com ele através de uma mosca. Então o Talmud fala que ele era bravo, que ele era o guerreiro, etc. Quando ele estava voltando para Roma, então o Talmud conta que ele estava com o seu navio. Desculpa que eu estou indo em história, mas tudo bem, continua. Ele estava no seu navio conhecido, ele estava no navio e de repente Deus fez uma tempestade. Ele falou, esse Deus de Israel só sabe lidar com os seus inimigos no mar. Matou os faraós egípcios no mar, a força dele só está no mar. Quero ver se ele é bom para brigar comigo em terra. Assim falou Tito, Deus falou, seu boemino Rachá, filho de Rachá, filho de Esaú Rachá, se você é filho descendente, você pertence para essa, vou mandar um mosquito brigar contigo, para você ver se você é capaz. Aconteceu que Deus mandou uma mosca brigar com ele, a mosca entrou dentro do nariz dele. Nariz ou ouvido? Ouvido. Ouvido? Ouvido. É como ouvido. Ok. Não importa, é um buraco só. Não é não. Na minha cabeça tem sido Rotemon, não sei o que é sobre Rotemon, pode ser que tenha. Ninguém vai morrer com uma mosca no nariz, no ouvido. Hã? Ninguém vai morrer com uma mosca no ouvido. Não. Enlouquece. Não, entrou e começou a consumir o cérebro dele. Então, Já começou a consumir o cérebro dele. Bom, Não, então entrou a mosca pelo nariz whatever. Por onde entrou. Mas entrou Pelo e canto. começou a consumir, começou a fazer barulho. Ele ficou 7 anos com essa mosca no cérebro dele, fazendo barulho, etc. Juliet. Ele não sabia mais o que fazer e sempre atazanava a vida dele. Então, ele descobriu que quando ele passou na frente de um ferreiro, sem dizer agora para ele passou na frente de um ferreiro
Então aquilo acalmou, a mosca acalmou, parou de fazer barulho. Então ele contratava um ferreiro. Se era um ferreiro igual, ele pagava. Se era um judeu, ele falava, não pagava nutrição, já basta de saber eu sofrer. Isso o Talmud fala. Mas depois o Talmud fala que depois a mosca se acostumou. O barulho do carro. E consumiu o cérebro dele inteiro, no fim ele acabou morrendo, e quando abriu na cabeça dele saiu um pássaro. O Talmud fala que a mosca tinha crescido, etc. Nós temos o Talmud que ele foi consumido. De qualquer maneira, esse aqui era Tito. Depois ele pediu para que jogasse as cinzas dele nos sete mares. O Talmud fala que todo dia Deus recolhia as cinzas dele e queimava ele de novo, para mostrar que não adianta você se esconder de Deus, tipo, você vai se esconder. Mas o Talmud fala muito dele. Mas voltando ao Onkelos, então, a família real estavam surpresos que de repente o sobrinho de Tito, quer dizer, lá em Roma, como é que pode ser que um descendente do clero de Roma para se converter para o judaísmo? E eles decidiram mandar uma equipe de soldados para poder chamar o Onkelos de volta para Roma. Então a ordem era rebocar, trazer ele para cá. Assim falou César na época, falou o seguinte, provavelmente eram Vespasianos, porque Vespasianos acabou destruindo o templo, então provavelmente deve ser Vespasiano, não posso te afirmar que era Vespasiano, mas diz para nós a Guimarães que eles mandaram uma equipe para poder trazer o Onkelos. Quando eles vieram uma equipe de policiais, de soldados para poder convencer o Onkelos para poder voltar, o Onkelos começou a conversar com eles, e o Onkelos era muito inteligente, então ele acabou convertendo todos os soldados. Os soldados foram ordenados de novo pelo César, falou, vocês não estão entendendo, não é para conversar, não mandei vocês conversarem, eu mandei rebocar, é para trazer o cara para cá, é isso que vocês têm que fazer. Então, foram lá, ele quis conversar, obviamente não deram bola para ele, começaram a arrancar ele de lá, ele falou, calma, não. Foram tirar ele de casa, está escrito que ele foi e beijou a Mezuzá. A única fonte do Talmud está escrito que beijar a Mezuzá. Não se aprende a se beijar a Mezuzá natural, está escrito beijar a Mezuzá. E um versículo natural onde consta que tem que beijar a Mezuzá. Onkelos, filho sobrinho de Tito, ele beijou a Mezuzá e começou a explodir de rir. De rir? Aí os soldados falaram, o que você está rindo? Tudo isso que ele queria que ele perguntasse. Ele começou a falar, ele falou, estou rindo de vocês, idiotas. Falou, como às vezes idiotas? Vocês são os idiotas, vocês são soldados do rei. Quando tem uma batalha, quem são os primeiros a morrer são vocês, e o rei é o último. E mesmo assim, quando vão chegar, ele escapa com vida, porque ele é o último a ficar. Esse é o rei de vocês. O rei de Israel é diferente, o rei dos reis, nosso rei, ele fica na porta do lado de fora nos protegendo, que não venha nada de ruim para dentro de casa. Olha que esse é Deus. A Mezuzá representa o Deus que está escrito diversas vezes o nome de Deus na Mezuzá. Este é o nosso rei. O nosso rei fica na porta aqui nos protegendo das coisas que há de vir de fora. Por isso que eu estou rindo de vocês, todos se converteram, César esqueceu dele, e ele acabou escrevendo, ele virou um grande homem, e ele escreveu o quê? Ele escreveu esse Onkelos, ele escreveu essa tradução sobre a Torá. Então a tradução oficial da Torá em aramaico que nós temos foi escrito pelo sobrinho de Tito que se converteu, Onkelos. Aliás, bom, eu estou saindo tudo bem, mas são histórias interessantes no Talmud. E o Talmud até conta lá de como que ele se converteu. Antes de ele se converter, ele decidiu, através de invocar os espíritos, perguntar para 3 personagens se devia se converter para o judaísmo ou não. E agora conta em detalhes como é que ele fez essa... Simplesmente ele invocou os espíritos de 3 pessoas, esse Onkelos, antes de se converter, para saber se ele estava no caminho certo. Ele convocou o espírito de Bilamo, o profeta pagão, que amaldiçoou o povo judeu, o próprio tio, que era o Tito, para saber se valia a pena se converter, porque já tinha morrido. Ele perguntou para ele se valia a pena se converter para o judaísmo. E também trouxe, conforme a linguagem da Guimarães, o Gavra, aquele cara que significa a outra entidade, que a gente chama isso como Yeshua Anotzri, como está escrito em algumas versões da Guimarães, que ele trouxe o Yeshua Anotzri, que seria o Jesus de Nazaré. Bom, assim está escrito no Talmud que ele trouxe. Curioso que dois opinaram. Não é Yeshua o nome dele? Yeshua Anotzri. Yeshua Anotzri. Yeshua era Sheterot e Mach Shemo Vezichro. É por isso que eles chamam Yeshua Anotzri.
Então traduz. Notzri de Nazaré, de Nazaré. Nazaré era a cidade de onde ele veio. Então, Notzri é que vem de Nazaré. Que era chamado de Yeshua Notzri, quer dizer, o Jesus de Nazareno. Bom, O que ele é mais, Yeshua? né? Você falou em hebraico? Não, Yeshua é o nome, né? É um nome de uma pessoa, mas os sábios pegam essa frase, Yeshua, e dividem ela em outras 3 palavras hebraicas, que que possa se apagar o seu nome e sua lembrança, Ah, tá. por conta... Do que houve, claro. Por conta que, conforme o Talmud, no Tratado de Sotá, na página 47, o Talmud ele afirma que ele, enfim, uma vez que ele se rebelou contra os sábios, ele acabou levando o povo judeu para uma outra crença, e assim também escreve Maimônides no capítulo 11 dos Reis, dos Reis. Ele escreve, aliás, foi encontrado isso há um tempo atrás, na linguagem original de Maimônides. Vale a pena ver isso aqui em qualquer dia desse, mas vale a pena ler a versão original que foram encontrados. Vocês sabem que os nossos livros passaram censura, principalmente quando falavam sobre a identidade dele. Obviamente, tem muitos livros que até hoje em dia se encontram no Vaticano com as versões originais dessa história, porque afinal de contas ele era aluno de um grande homem, de um grande professor da época do Talmud, chamado Rabbi Yoshua ben Perach. Ele era um grande aluno. Esse Rabbi Yoshua ben Perach tem diversas histórias, mas infelizmente não chegou para nós. Isso passou uma censura, como é chamado, passou uma censura muito grande dos nossos livros, e todo local onde falavam sobre eles foi cortado. Mas tem tratados que estão sendo achados hoje, livros que não passaram ainda antes da censura, então esses trechos a gente Onde são sabe achados? que a gente em escavações, etc. Ah, Como, tá. por exemplo, esse manuscrito do Maimônides, o Maimônides foi escrito em árabe, então teve uma que foi escrita, se não me engano, que traz no Iêmen. Foi encontrado um trecho de um original de Maimônides antigo, quando ele fala sobre Leis e Mashiach, então ele fala, e não como fulano. Por exemplo, lá nessa lei que eu estou falando que vale a pena ver no original, Maimônides ele comenta, e é difícil dizer que Maimônides não comentaria isso. Maimônides ele comenta, quando ele está falando sobre Mashiach, ele fala quem é, e logo ele diz quem não é. Então ele fala quem não é, então ele fala não como o Yeshua, a Notzri, nem Ze Almeda Harad, Ze Haishmaeli Almeda Harad. Entendeu? Como aquele ismaelita que veio em seguida, ele está falando de Maomé. Quer dizer, Maimônides com certeza teve países árabes, reconhece da crença que veio. Então essas pessoas se lançaram como Messias, como candidatos a Messias. Então Maimônides tem que falar quem é Messias e falar quem não é. Então, porque ele se lançou como tal e ele prova por que não é. Bom, enfim, isso vale a pena dar uma olhada lá, mas não vamos fugir aqui do assunto, mas lá consta no Talmud que ele trouxe essas 3 entidades. E curioso que o Talmud fala também nossa diferença, os dois falaram muito mal do povo judeu, falou, procure o mal do povo judeu. Você quer ser gente na terra? Você quer ser grande? Você quer fazer história? Massacre os judeus. Todo aquele que massacra os judeus vai ter nome na história. É verdade. A gente vê que essas pessoas são grandes, depois perecem, acabam, mas são grandes na história. Hitler foi grande na história, Marx foi grande na história, Ahmadinejad, não importa. Quer fazer mal para os judeus, você vai aparecer. Khomeini, Gaddafi, não sei o que, tudo isso. Você vai aparecer. Você quer ser grande na terra? Então todos eles aconselharam. Quer ser grande? Seja ruim para o povo judeu, etc. E falaram para não se converter. O único que falou para eles, não, ele trouxe o espírito deles, quer dizer, ele invocou o espírito deles. Continuaram falando o que eles achavam, o conselho. Você quer ser gente na vida aqui? Você quer aparecer? Então faça coisa Então ele convocou esses 3 anos. Eu sou o único que falou bem, foi o Jesus, quando ele convocou, ele falou o seguinte, olha, um conselho eu vou te dar. Não mexe na pupila dos olhos de Deus. Não mexe com o povo de Israel, porque todo aquele que mexe com o povo de Israel, falou. A própria Gemara fala, tá vendo? Olha só a diferença de um perverso dos outros povos e um perverso do povo judeu. Se a Gemara fala lá, isso é a linguagem da Gemara, O perverso do povo judeu fala, protege o povo. Falava, não mexe com o pupilo, todo aquele que mexe, ele acaba se saindo mal. E logo depois a Gemara fala qual é a punição deles, mas não vem aqui o caso. Não vamos fugir, porque era meio coitado, era meio a data dele, não do Unkelus, nem etc. Mas falando dessas convertidas, só para vocês imaginarem, toda a lei oral que nós temos hoje como a Halachá é Rabi Meir, Riba de Rabi Akiva. A lei que nós temos oral, toda a lei oral que nós temos é conforme as instruções desse mestre Rabi Meir, que por sua vez ele era filho de quem? Descendente de Nero, César.
conforme as interpretações do sábio dele, Rabi Akiva. Rabi Akiva, o pai dele era convertido também. Rabi Akiva tem um pai chamado Yosef, Rabi Akiva ben Yosef Hagel. O pai dele era convertido, que veio desde quem? De Sisra. Sisra, na história do Tanakh. Então, quer dizer, a gente vê que curioso que as almas, os grandes almas, as maiores... isso é curioso, é bom saber, isso passa parte da nossa história. Sabe, são gigantes, Shmaya e Aftalion também são os dois grandes sábios que vieram de Sanherib. Está escrito que dos filhos de Haman Arashá ensinaram Torá em Bnei Brak. Veja, e aqui é um ponto curioso, antes, nem falei sobre o mestre, mas uma ideia de viagem, mas é uma ideia interessante. É uma ideia interessante. Quando a gente fala sobre a Nekamá, a vingança, qual a vingança do povo judeu? Pessoal, qual a vingança do judeu? A vingança do povo judeu não constitui no fato da gente oprimir o inimigo ou até mesmo acabar com o inimigo. Isso não faz parte da nossa. A verdadeira vingança do povo é quando a gente reverte o inimigo e traz como aliado. Vem o Talmud e afirma que Haman, que era o Hitler da época, os netos dele estão estudando Torá em Bnei Brak. Judeus. Bnei Brak é uma cidade em Israel. Quer dizer, uma cidade de eruditos, etc. Mataram, mas não os netos. Bnei Banav Shel Haman, os filhos dos filhos de Haman, Lamdu Torá Bnei Brak, eles voltaram. Pega Nero, César, estamos falando de alguém que veio destruir o templo sagrado, como quem saiu dele era Meir Balanés. Você pega Sisra, o rei, que na época o Sisra, que era o general, que veio destruir, entendeu, o povo, uma batalha na época dos juízes, estamos falando na época dos juízes, na época de Débora, que era a profetisa, né, que ela tinha casado com Barak ben Abinoam. Barak, quer dizer, que ele era também o general nosso, Eshet Haver Akini, como está escrito nos juízes. Na época de Débora, a profetisa tinha esse rei Barak, esse general Sisra, que queria acabar com o povo judeu. E na verdade teve uma batalha, Eshet Lapidut, e de repente teve uma batalha e ele conseguiu fugir, ele fugiu e acabou ficando na casa de uma jovem judia chamada Yael. E essa Yael acabou dando para esse Sisra, falou, não, vem aqui, fica aqui tranquila, deu para ele leitinho, deu para ele dormir, sossegado, e foi lá e na cabeça dele matou esse Sisra. Desse Sisra, o cara que queria acabar com ele, de quem veio esse Sisra? Que não me aparece um Rabi Akiva da vida. Como falando, quer dizer, sabe, não é brincadeira. A nossa Nekamá, vingança, não é, a gente não quer oprimir o outro lado, a gente quer reverter o outro lado, ao contrário. Entendeu? É fazer com que o outro reconheça, isso é uma coisa fantástica. Você pega como se fosse Hitler, entendeu? De repente o descendente dele virar judeu. É a mesma coisa que você pega o Haman na época. Imagina, é surreal isso. Entendeu? Surreal isso. Mas essa é a nossa Nekamá, a gente não quer. O judaísmo não prega acabar com o povo, ao contrário, a gente quer reverter. Existe outra força, traz ele para ser aliado e não para acabar, ao contrário. Desmistifica isso e traz para ser aliado. De qualquer maneira, vamos voltar um pouquinho sobre isso. Mas é meio gozado que você fala, o judaísmo quer trazê-lo como aliado, mas não aceita a conversão. Exato, claro. Isso quando a pessoa vem de verdade. A gente não é proselitista, não. Se a pessoa vem de verdade, ela acredita na verdade, ela reconhece a verdade, ela não sarna. Seja bem-vindo, oi? Isso, a gente não sai para poder, a gente não vende nossa religião, não vem, precisamos de mais aliado, não. A gente acredita que você é criado com a sua, respeitamos a sua. Eu entendo que você foi criado com uma religião, eu respeito a sua, continuo na sua. Você quer vir para mim? Tá bom, tem um caminho penoso. Até dificulta. Até dificulta no sentido de, quero mostrar, você quer mesmo? Tem certeza que você quer? Pô, eu quero largar, você quer vir? Quero inteiro. Não. Por isso eu acho que se converte de verdade, para mim ele é mais judeu do que judeu. Você sabe que Clarice fala no Shala Gimbulim? Sabe que Clarice fala no Shala Gimbulim? Ai. Portão da reencarnação. Imagina, olha o livro. Chaim Vital,
era o aluno do Arizal que escreveu todos os seus ensinamentos. O Arizal viveu 38 anos, 1 ano e meio, último 1 ano e meio ele viveu em Israel. E ele deu para o seu aluno, Rab Chaim Vital, para tomar as águas do Kinneret, como a gente falou numa certa aulinha, porque o aluno não estava conseguindo comportar todos os ensinamentos que o Arizal tinha para transmitir. Ele levou ele para o Kinneret, para o lago do Kinneret, e falou o seguinte, chegou no local, pegou, falou, toma que essas são as águas do poço de Miriam, toma dessa água que você vai Curar. ter uma memória que você não vai esquecer nunca mais. Eu vou para lá já. Você Fonte da calcula, juventude. você calcula. Foi a fonte da juventude. Tamo lá. Então lá, né? Excursão. Sonho, vamos lá. Chaim Vital, ele Péssima aprendeu tudo briga, que o Arizal tá no e potinho. escreveu os livros do Arizal chamados Kitvei Arizal, que são chamados do Etz Chaim, o Pri Etz Chaim, que são livros Chaim, o nome dele era Chaim Vital, que é chamado Etz Chaim, a árvore da vida, e Pri Etz Chaim, o fruto da árvore da vida, e são os Kitvei Arizal, que são os... E um dos livros que ele escreveu é Shara Gilgulim. Shara Gilgulim é o portão da reencarnação. Ele fala lá uma coisa fantástica. Ela escreve no Chaim Vital, é o nome do Arizal, você vai poder Fala, o que ele fala? Estou tentando. Estou me empolgando. Está incorporando. Quer água um pouco? Está incorporando. Que dá um snap. É do Kinneret? Essa é da Petrópolis. Ele diz o seguinte. Ele fala assim, uma alma judia vem para a Terra, 0 bala, para poder fazer uma missão. Se ela não conseguiu, então ela volta numa reencarnação, ela tem mais 3 vezes chances para poder voltar aqui na Terra como um judeu, para poder terminar a sua missão. Se ele não voltou, conseguiu nessa 3ª vez, ele ainda não concluiu a sua missão, diz o Arizal, esta alma judia volta num corpo goi. E estes são os verdadeiros conversos. Ele explica, por isso na linguagem nossa, da lei judaica, não existe um goi que se converteu, e sim um convertido que se converteu. A linguagem nossa, nos livros é Ger Shenit Gayer. Uma alma que volta. Ger Shenit Gayer, vai estar errado. Deveria ter sido Goi Shenit Gayer. Convertido que se converteu. Quer dizer, um convertido que se converteu, diz o Arizal, uma pessoa que se converte, desde o início ele era judeu. Só que ele nasceu num corpo não judeu, mas o espírito dele é judaico. Quando eu li isso no Arizal, eu fiquei tão feliz de ver uma coisa dessa, porque realmente a questão que eu brinquei antes com vocês, eu não entendo, os judeus vão farda. Porque o goi vai querer isso. Desculpa, é mais fácil largar do que o cara pegar. Porque o cara está pegando, porque na verdade é a essência dele. Está na essência dele. Então veja, o verdadeiro converso, você precisa simplesmente só certificar que é isso mesmo, que é uma alma judia. Então vamos ver se é uma Mas alma você judia. pode, se eu estou viajando também, se ele 3 vezes ele tem chance de cumprir a missão dele, não conseguiu, volta como goi. Depois ele pode se converter para o judaísmo, aí de novo, tem missão para fazer. Aí 3 vezes. Ele Não é 3 vezes. Então, espera aí, ele converteu para o judaísmo, ele é judeu. ele é judeu? Ótimo. Ok, se ele é Ótimo. judeu, Talvez- tem uma missão para... Isso. Pode ser Se que ele ele não cumpriu esta missão, ele pode voltar mais 3 vezes, virar goi, aí volta no animal. a cada vez ele desce de degrau. Volta no animal, volta no vegetal. Volta na no pedra. mineral. Na pedra. Isso tem um livro chamado Emek HaMelech, que é um livro de Kabbalah, que ele fala isso, o Rebbe ele traz isso no final das E nunca cartas. sobe? Oi? Claro que sobe. Ninguém vai escapar dessa. Todo mundo vai ter um... Chega uma hora que você chega à tua refinação, você acaba se refinando. Todas essas viagens não é à toa. A gente vem para poder retificar alguma coisa. O tempo que a gente passa aqui, a gente chega Cada lá. um tem seu pé. Loidar feminilidade. Cada um, ninguém vai ser rejeitado. Uma partícula de, né, Peca de a letra impureza todo pra cada mundo. um. Ninguém é Peca a rejeitado, letra todo mundo todo chega, mundo. mas é Não tem- fantástico. não tem- E tem uma história bonita Mas do quantas Baal Shem vezes? Tov. São até 4 para reencarnar. Uma alma vem nova, 0 bala. Ela volta aqui mais 3 vezes no judeu. Se ela São não 4 então. Aí já são 4 vezes aqui. vem- Se não, Volta ela a 5ª vez como no não goi. judeu. Se não, volta no animal. Não. Se não, volta no vegetal. Se não, São volta. 7 vezes? Isso estamos falando uma alma Mineral. convencional. Mineral. Vai em Não não convencional.
Ele chega vegetal, animal, vegetal, Mineral. e depois. São as 4, no animal, Tá bom, né? Por no inteiro. vegetal e no mineral. Chega, já demais. Depois, ela pode vir com uma alma sem ter em quem se apegar. Vira Essa é uma corintiano. pior sofrimento, uma alma Isso é penada. uma alma penada. Depois, não deixa de lá, depois ele fala, o certo é que todos vai ter o seu descanso. Quer dizer, ele vai chegar, parece que essa punição seria a última das de todas, ela se retifica. A alma penada é a última comissão, já ouviu falar disso? Acreditamos isso assim. Espera um pouquinho, Não quando está assim? escrito lá. Então Mas isso é convencional. Por eu falar uma alma convencional, preciso que a alma de um tzadik pode vir quantas vezes for necessário. A alma de um justo pode vir para retificar o mundo, para poder, olha, pode vir 700 vezes. Deus pode fazer uma alma de tzadik voltar para a Terra com uma missão. Aí já são almas com missões especiais. Então essa alma pode voltar para a Terra. A alma de tzadik não tem essa regra de só 3. Às vezes ele pode voltar. Enquanto ele não virar cofre, ele vai continuar de tzadik, né? E quando ela descansa? A alma do tzadik. Quem falou que ela precisa descansar? E quando a alma convencional descansa? E quando ela descansa? Nem nesse mundo, nem no mundo vindouro não. Quer dizer que não, os tzadikim eles não têm descanso nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Estão sempre procurando ascender, etc. Não, mas é... E a alma convencional, quando descansa, Rabino? Depois que concluiu a sua missão, ela fica lá, guarda a era do... Veja, descansar quer dizer descansar. A gente está sempre querendo progredir, mesmo lá está querendo se progredir. Eu vou te dizer uma vez, Descansar a subir. tem um versículo, coitado do Rabbi Meir Balanês. Não, vou voltar. Foi ontem. Hoje. Não, mas hoje não é dia 15 já? Não foi dia Hoje 14? Hoje foi de manhã. Foi hoje de manhã. Nós estávamos falando dele. Eu ia tentar falar um pouquinho dele, mas só para que concluir essa ideia, eu nem sei onde é que eu estava agora, já viajei. Quando descansa e quando sobe. Só um milagre. Alma convencional, até quando? Então, isso está escrito não. Eu que a gente entende? Eu ia falar o seguinte, que está escrito, tem um passuco que diz o seguinte, a gente diz, vamos tirar férias, não é tirar férias. Eu lembro que o meu Rosh Hashivá, ele dizia o seguinte, ele vive, a gente que tem alguns anos de vida, 93 anos de saúde, para Israel, Rabbi Yamini, que tem uma faixa. Então, ele dizia o seguinte, a gente falava o seguinte, eu estou de férias. Ele falou, férias? Férias, está escrito Teilim, fala Lametim Chofshi. Quem tem férias são os mortos. Os vivos não têm férias. Por que os mortos têm férias? Porque os mortos, quando ele morre, você não faz mais mitzvah. Não tem mais como fazer Torah e mitzvah. Você está isento de Torah e mitzvah, você morreu. Então aí eles têm férias. Férias é para o morto, férias não é para o vivo. Ele dizia assim, quem é vivo precisa... Engraçado essa expressão. Lametim Chofshi, diz o rei Davi no Salmo. Quer dizer, mas mesmo assim, eles não têm descanso nem Baolam Hazé, nem Baolam Haba, isso está escrito. Bom, enfim, deixa eu voltar um pouco. Isso sabe, que agora você não me respondeu, você fugiu. O que você quer saber? Eu não sei o que você quer saber. Quando Quando descanso, eu não entendo disso, eu não quero nem saber. Sobe? Eu não sei quando sobe, eu estou aqui. Eu estou na terra, eu não quero subir. Eu não sei te responder, eu não vejo nada. Eu só estou te transmitindo aquilo que eu li, mas se eu pudesse enxergar e ver, eu ia te responder com mais Não ia clareza. ficar difícil, sabe? Hã? Não, quer dizer, não, é difícil só... Nós não chegamos no... Mesmo que a gente fala aqui, tem opiniões para lá e para cá, eu estou trazendo só as fontes de onde eu li, porque você tem... Quando trata-se de algo abstrato, diz o próprio Maimonides no livro dele, ele falou o seguinte, como é que a gente pode dizer, a gente só vai poder entender o dia que a gente vai ver isso. Até lá, é uma coisa discutível. Assim ele dizia, o Maimonides ele fala, se o Maimonides fala isso, imagina a gente não pode falar com... Não, mas é importante, é difícil, é uma coisa complexa. A gente acredita naquilo que eles falam. Pode vir para mim, Faz o que você quiser. ele o marido da Bruna? Ele é marido da Brúria. Quem era a Brúria? Brúria, ela era filha de Rabi Yochanan ben Terabion. Então, deixa eu explicar o seguinte. Quem era, está perguntando quem era a esposa de Rabi Meir. Rabi Meir, e temos que entender porque ele era chamado de Rabi Balanês. Eu vou falar algumas coisas que me vêm na cabeça enquanto há tempo. Porque assim a gente, pelo menos, falou sobre o mestre. O Rabi Meir Balanés, falamos que ele era descendente, enfim, de Nero, de César, ele não tinha assim um Yirres, como a gente fala, precisa ter Yirres, precisa ser filho do rabino, precisa ser filho do nações para casar, precisa ser Yirres, você não tinha Yirres. E toda a lei oral está no nome dele, imagina, sabe o que estamos falando? Toda a lei oral, ele era um gigante da Torá. Ele era luz para os demais, que a gente falou o nome dele era Neorai, conforme a explicação do Talmud.
mas que ele era luz para todos os outros alunos, para todos os outros eruditos, os sábios da Torá. Ele se casou com uma filha de Rabi Hanina ben Teradion. Então, o que era essa mulher? Essa mulher era simplesmente uma gigante da Torá. Berúria era uma mulher que conhecia muita Torá. Literalmente sabia muita Torá, que não era convencional na época. Não era convencional na época. Normalmente a mulher tomava conta, não por conta que era proibido, não é questão de proibido, simplesmente a mulher, filhos, casa, então as mulheres, obviamente, Não dá tempo. então elas não tinham tanto não tinha a dedicação ao estudo como os homens na época. Mas Berúria, a esposa dela, ela era uma Diferente. ela era super, hiper diferente, ao ponto que até tem conselhos que ela deu, até para o próprio mestre. Agmará conta em Barachot, na página 10, Agmará conta sobre uma passagem curiosa, que Rabi Meir estava com problemas com alguns birionim. Birionim eram pessoas rebeldes, que vizinhos deles, que eram pessoas ruins e rebeldes. E Rabi Meir decidiu que ele falou que ele vai rezar para que Deus limasse esses caras, vamos rezar para que Deus acabe com eles. E Berúria ficou muito nervosa com isso. E Berúria chegou e falou o seguinte: que história é essa que você vai rezar para a morte desses pecadores? Não é assim que está escrito nos Salmos. Está escrito nos Salmos, Itamu Hatarim Min Haaretz. Está escrito que vai se apagar os pecados da terra, não os pecadores. Não vai ser Chotim. Pede para que eles não falhem, mas não pede para que Deus tire a vida do pecador. Nem o rei Davi pediu para que fosse apagado os pecadores da terra. Ele falou que apague-se os pecados da terra. Itamu Hatarim Min Haaretz, não Chotim. Não está escrito Chotim, Itamu Hatarim, no Passuco, está escrito Itamu Hatarim Min Haaretz Urishaim Od Einam. Se você vai apagar as falhas, então os pecadores, o Murachá, o perverso, não vai mais existir. Se acabou a falha, então o pessoal não vai falhar, vai fazendo bem. Então, a Berúria falou: eu não concordo com você, que você tem que rezar para poder apagar, etc. Realmente, Rabi Meir, ele rezou para que eles fizessem tchuvá, eles fizeram tchuvá. Mas é uma passagem interessante que a Gemara conta sobre Berúria, a esposa de Rabi Meir. Ela era uma pessoa que ela dava aulas, ela discutia com os sábios da sua época, e ela realmente era uma pessoa gigantesca. O pai dela, que nós falamos, o Ben Teradion, que nós falamos, né, que era o sogro dele, ele foi um dos mártires. Vocês sabem que tiveram 10 mártires, que Roma, logo depois da destruição, na época da destruição, eles pegaram 10 grandes sábios e mataram de uma maneira trágica. Isso nós falamos no Yom Kippurim. Não foi num dia só, não foi uma semana só. Foi num período de um tempo, não foi assim, não foi alguns anos, quer dizer, não foi assim. Parece que a gente lê que foi em sequência, na mesma semana pegaram 10 e mataram. Não. Foi algo que eles foram pegando e foram, entre eles, o próprio Rabi Akiva, que nós falamos, foi tirado a pele dele, né, etc. Foi um deles, que era o mestre de Rabi Meir. E outro é esse, o Ben Teradion. Ben Teradion, que era o sogro do Rabi Meir, ele foi uma dessas pessoas. E quando eles fizeram isso, quando Roma fez isso, ele tinha 2 filhas. Uma era a Berúria, e a outra era outra que era a irmã de Berúria. O Tratado de Avodah Zará conta a seguinte história, uma história curiosa, uma história interessante, que aí vocês vão entender, precisamos chegar no nome dele. Ele é Meir Balanés, ele é chamado Meir Balanés. Então, Balanés significa o dono do milagre. Quer dizer, o dono do milagre. Os milagres corriam solto com ele, sempre aconteciam milagres com ele. E tem uma coisa interessante, essa história é uma história bonita na Gemara, lá em Avodah Zará. A Gemara conta uma história super interessante. A Gemara conta que Berúria estava chateada, porque quando Roma pegou e mataram o pai dela, quando Roma, porque ele foi um dos mártires que eles morreram, com o Sefer Torah, envolveram ele com o Sefer Torah e queimaram ele vivo, o pai dela. Coitada. Então ela ficou muito chateada porque pegaram a irmã dela e levaram para Roma e colocaram ela num, como é que chama isso? Um benzanote, um prostíbulo, como é que fala? Como é que chama isso? Prostíbulo. Colocaram ela para ser benzanote. E Berúria estava reclamando com o Rabi Meir. Eu falei: tem uma irmã que está lá e etc. O Rabi Meir falou: deixa comigo que eu vou resolver a parada. E ele pegou um saco de dinheiro e falou: eu vou lá comprar essa menina, eu vou resgatar essa menina. Imagina, Rabi Meir, ele vai. E vai para o princípio. Ele falou o seguinte: se ela está pura, disse Rabi Meir, outras palavras, se ela não profanou, se ela merece que um milagre ocorra para ela. Se ela profanou, então ela não vai merecer que o milagre ocorra para ela. Assim ele falou, esse foi o teste que é segundo Zagmar. Ele pegou então um pote de dinheiro
E ele foi, então ele procurou a menina, procurou ela, essa que era a cunhada dele. Entendeu? Os anos passaram. E ele chegou e falou assim, deita comigo. Falou, eu não posso deitar com você porque eu estou no meu período. Ela falou, o primeiro sinal, ela já está se esquivando. Ela falou, não tem problema, você é tão bonito, eu te espero. O que for, eu te espero. Ele falou, é uma pena, você está perdendo tempo, tem tantas mais bonitas que eu. Tem que ser bobo. Ele falou, isso é uma prova que ela não falhou. E descobriu que ela sempre estava se esquivando, apesar que ela estava lá, ela se esquivava sempre assim, dizendo, tá. E ela não sabia. Falou, bom, então ela merece que seja feito um milagre para ela. O que ele foi? Ele foi para o dono lá, o cara que tomava conta, enfim, hoje ele falou assim, escuta, eu quero comprar essa menina. Ele falou, você sabe, ela foi colocada aqui pelo governo. O governo trouxe ela, sabe como é que é? Ela está aqui em cativeiro, sabe como é que é? Não posso falar, não, mas eu estou aqui no dinheiro. Ele falou, pega metade desse dinheiro para você, e metade desse dinheiro você dá para o governo, quando vão te pedir, você vai pingando lá, vai pingando para eles e vai ficar tudo certo. Ele falou, e quando acabar o dinheiro, o que eu faço? Ele falou, ele falou, quando acabar o dinheiro, se simplesmente você fala a seguinte frase, Elaká de Meir Aneni, Deus de Meir, fala o seguinte, só pede assim, Deus de Meir me salve. E pronto, vai funcionar. Ele falou, como é que eu sei que isso é verdade, que vai funcionar? Muito simples. Eu vou te provar agora. O que ele fez? Ele pegou um pouco de terra de Zalmarai, e tinha lá cães, aqueles cães estão de guarda. Diz o Talmud, cães que comem homens, quer dizer, eram cães ferozes, tipo um cães pitbull lá, não sei o quê. Ele foi lá e jogou areia nos cães, os cães vieram imediatamente para cima de Rabi Meir. Rabi Meir falou lá, os cães pararam e foram embora. Tá vendo como funciona o cara? Então, como funciona mesmo, ele decidiu liberar a irmã, a cunhada dele, a Brúlia. Qual é o nome dela? Não está escrito na irmã o nome dela, está escrito a esposa. Milagre. O milagre. Não está escrito na irmã, não está escrito o nome dela, está escrito só irmã de Brúlia. Mas não está escrito o nome dela. Pelo menos nas fontes que eu procurei, que eu pesquisei, eu não encontrei. Pode ser que em algum lugar ainda consta o nome dela. E, bom, e assim então o Rabi Meir, ele pegou ela, etc, né? Ótimo. E o dinheiro realmente acabou, né? O cara começou a pingar, acabou o dinheiro, ele falou assim, escuta, o que aconteceu? Descobriram que ele acabou liberando uma moça, quando viram que descobriram que estava, e decidiram condenar ele, porque delataram ele, enfim, para o governo falou o seguinte, ele precisa ser enforcado. Decretaram para ele ser enforcado, colocaram lá o guarda para ser enforcado, ele estava com a forca no pescoço, ele lembrou do código mágico, ele falou, Deus de Meir me ajuda. Soltaram a corda rompeu, caiu, quebrou. O cara não morreu, não foi enforcado. Ele falou, não, aqui tem coisa, não é possível, não acontece. Uma coisa como essa, imagina, a corda rompeu, não sei, é justo com ele. Perguntaram para ele o que está acontecendo, conta toda a história, ele falou a verdade. Ele falou, tem um rabino aqui, mas era meio, opa, virou wanted. Colocaram, está escrito, Pik Heiromi, está escrito na porta de Roma, colocaram a foto, tipo, a foto de Rabi Meir procurado. Procura-se, Rabi Meir, wanted. E falou que todo aquele que sabe qualquer paradeiro desse cara que veio aqui roubar uma, que avise, porque ele é uma pessoa não bem quista dentro dele. Tá bom? Viram ele. A Gumará conta que viram ele, então falaram, olha, ele está ali. Então os policiais começaram a sair atrás dele, pensaram que era ele, falaram que era ele, falaram, esse cara pela descrição deve ser esse cara. E ele começou a fugir, claro, os guardas estavam indo atrás dele, não sabiam o que fazer. Então tem duas versões da Gumará. A primeira versão da Gumará diz que ele entrou dentro de um restaurante que era treif, e colocou o dedo na comida e lambeu. Só que ele lambeu o outro dedo. Assim, ele colocou o dedo direito e lambeu o esquerdo. Quando viram que ele estava comendo treif, falaram, não pode ser o rabino, porque o rabino não come treif. Com certeza, esse aqui não é o cara. Vamos procurar outro, porque não pode ser o rabino, no meio, etc. Essa é uma explicação. Outra explicação do Talmud diz que ele é o Navi. Ele se revestiu ele apareceu diante dele como uma mulher, não sei mais, abraçou ele, beijou ele em praça pública, ele beijou, com ele era Navi.
Falou, ele não pode ser rabino, né? Tá beijando uma mulher, mas com certeza não é ele, deve ser um outro cara parecido com ele, não deve ser ele, assim. Então, quer dizer, daqui você vê quem era Rabi Meir Baalanés. Baalanés, que os milagres ocorriam com ele, direto acontecia com ele milagres. Curioso ou não? Está escrito que por conta disso, já que ele ficou conhecido, ele fugiu para a Babilônia. Há quem diz que essa foi a história que acabou levando ele fugir para a Babilônia, porque ele estava em Israel, né? Ele era um rabino na época em Israel, estava na época de tempo, instrução, por Rabi Akiva, etc. Dali ele foi para a Babilônia, ele fugiu para dar uma esfriada até as coisas, né, sendo perseguidas, etc. A Babilônia é o Iraque ou é uma parte do Iraque? Iraque, lá em cima, Não, mas é Iraque? Uma mistura? Sim, imagina, tínhamos muita história lá, né? Bom, e aí conta a história. Outros dizem que foi por causa da Brúria, por causa que aconteceu uma história com a Brúria. O que aconteceu com a Brúria? Então tem uma explicação do Rashi forte. Essa explicação, e por conta disso ele fugiu para a Babilônia. Qual a explicação? Não sei se já escutaram isso, mas isso é um Rashi na Gemara. Quer dizer, não é a Gemara não conta essa história, mas o Rashi não traz isso na Gemara, mas ele fala que a Brúria ela era tão inteligente e ela era tão fibra, mulher de fibra, que discutia mesmo com os rabanim. Os rabinos eles falavam o seguinte: existe uma expressão no Talmud, Nashim da'otam de'otehem kalot. Compreensão das mulheres é mais leve. E a Brúria, obviamente, discordava disso. Ela quer dizer uma mulher é mais leve, etc. Primeira feminista judaica. Verdade. Definitely. Sim, mas assim, e vestia, e ela ria dessa passagem. E Rabi Meir, que era o marido dela, falou o seguinte: presta atenção. Você ainda vai dar o braço a torcer pelos que os sábios falaram desta frase que você está rindo. Você ainda vai dizer que eles têm razão. Ela falou, imagina, vou dizer que elas têm razão, etc. O que fez da Bíblia? História cabeluda, essa história. Hã? Então é verdade. Você tem Rashi traz esse negócio. Rabi Meir, ele pegou um aluno e falou para o aluno: convence a minha mulher de deitar-se com você. Mas como um cara desse faz? Escuta. Eu não sei as perguntas e depois. Escuta a história. Escuta depois também tem o Sefer Adorot, que é um outro livro, que ele escreve um parênteses nessa história que Rashi não traz. Mas isso é um adendo do adendo. Pelo menos assim conforme. Mas a história conta que ele falou: quero provar para ela, tá vendo? Que ela vai ser persuadida que uma mulher ela tem. Tá bom. E o cara tentava e nada acontecia, não sei o quê. Mas até que um dia ela cedeu. Então lá nesse livro Sefer Adorot, quando ela cedeu, quer dizer, ela cedeu para o cara, ela decidiu olhar, e na noite que foi Rabi Meir. Isso é escrito nesse livro Sefer Adorot, ele escreve que ela cedeu, eles combinaram, em que foi noite foi o marido. Mas quando ela descobriu Que o marido estava testando ela. Que o marido estava testando ela para poder provar que como ela, que ele tinha falado que uma vez você ia fazer, não sei o que mais, ela descobriu, ela se enforcou. Ah, se matou? Ela se matou. É proibido se matar? Claro, proibido. Não me pergunte mais perguntas, eu não sei de nada, eu estou relatando a história. Eu achava A que história era- como ela é, essa história lá, Nelson Rodrigues. A história como ela é. TV Fogo. TV Aí ele Fogo. fugiu pra lá? Está escrito que ela Se enforcou. ela se enforcou, está escrito que ela se matou, e está escrito que por vergonha, medo, chama que sufa, de vergonha, que tudo que ele passou, ele fugiu para a Babilônia, essa é uma explicação. Depois que era meio ele foi para a Babilônia, isso aqui é uma explicação. Mas eu só estou contando para vocês Ele as foi para a histórias. Babilônia depois do fato. Depois do fato, porque De sabe, vergonha. ficou Claro. com vergonha, porque imagina o que aconteceu, né? Lógico. Tudo bem, mas não estamos. Sem vergonha. Toma cuidado quando a gente está falando desse Qual trânsito, marido hein? que tinha que falou que alguém... Lá, quer dizer, no Rashi Essa é a história. não consta que ele entrou no lugar do aluno. Ah, no Rashi não consta. No Rashi não consta. O Sefer Adorot, quando ele traz essa história, ele falou: Vekach mekublani, assim a gente recebeu por tradição que ele entrou no local. Isso aqui é entre linhas, que não consta no negócio, mas por tradição.
eu não sei, depois eu Por estou que te ele relatando. competia com a mulher? Oi? Não que ele competia. competia. Ela era uma pessoa super especial, ela era uma pessoa extraordinária, etc. Mas ela achava, por exemplo, que isso que os rabinos falam não é a verdade. Então, o Rabi falou, olha, não discute dos sábios quando eles falam, porque eles têm uma certa razão. E se você não acredita, um dia você vai falhar nisso. Entendeu? Acontece que ele criou a cama. Né? Criou a situação. Entendeu? Mas tudo bem, isso é uma passagem. De qualquer maneira, não é isso que a gente quer falar, a gente não quer falar o lado. Eu só estou trazendo essas histórias para vocês entenderem da personalidade, mas realmente todas as passagens do Talmud, na Mishnah, quando fala Stam Mishnah quando fala uma afirmação e não traz o nome, é Rabi Meir. Rabi Meir é o sábio que mais consta, as ideias dele, os ensinamentos dele é o que mais se encontra. Ele era digno de milagres, etc. Até hoje tem um livro chamado Shevet HaMussar, é um livro de um rabino de Izmir, de Izmirna, da Turquia, que ele viveu no século XVII, estamos falando isso aqui, de 17 para 18, e ele viveu na época de Shabbatai Tzvi. Curioso, não, ele era seguidor, também ele apoiava o Shabbatai Tzvi como Mashiach. Shabbatai Tzvi foi um falso Messias, que ele era da origem turca, que ele era de Esmirna, e depois ele acabou se convertendo para o Islã, e foi um caos na época, 50 anos antes do Baal Shem Tov. Estamos falando isso no ano 1650, 1640, estava Shabbatai Tzvi. Esse homem estava nesse período, falando do século XVII, estamos falando, esse rabino, ele escreveu esse livro, e ele escreve nesse livro uma coisa, ele também escreveu um livro chamado Talpiot, eu esqueci qual é o primeiro nome, quando se chama Tamusar, ele também escreveu um livro Talpiot, uma coisa assim. Lá nesse livro, ele escreve, esse homem, esse Rav Kohen, ele era da família Kohen, de Izmir, né? De Izmir. Ele escreve no livro uma coisa interessante, ele fala lá, e até hoje a gente usa isso como, isso funciona, pessoal, funciona, eu acho que funciona, entendeu? De quando você está procurando uma coisa, e quando você precisa de uma brachá para poder acontecer, qualquer coisa que você quer, usa essa expressão da Gemara, Elá de Rabi Meir, Elá de Meir, Elá de Meir. Promete um dinheiro para tzedakah em homenagem à elevação da alma de Rabi Meir Balanes. Elá de Meir Aneni. Deus de Meir nos atende. Elá de Deus, Elá, Elohim. Elá, Deus de Meir Aneni. Ou o pessoal fala Elá de Rabi Meir Aneni. E você consegue? Oi? Você acha, você consegue? Ele falou, é batua, certa, garantido, não sei o que mais. Você já fez isso? Já fez isso? Funciona? Funciona. Funciona. E achou? Funciona. Pessoal, é uma dica boa. Quer dizer, veja, estamos falando que não é qualquer uma pessoa. As histórias são histórias, mas não vão pelas histórias Hassu Shalom, por conta disso baixar o gigante dos gigantes que era Rabi Meir Balanes. Era toda a Torá oral que nós temos hoje em dia, era Rabi Meir Balanes. Já proibiu. Proibiu o quê? Tem a reza Proibiu o quê? dele que coisa que complementa isso. Eu prefiro confiar no livro de 1650 do No fim não falou do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, nem era para falar. Não era Não, falar. Shimon Bar Yochai, Shimon Bar Yochai. é outro amigo. É um amigo de Rabi Meir, também é outro gigante da sua época. Esse fica zoando de todo mundo. Mas eu vou te contar uma história, para não deixar de falar sobre Rabi Shimon Bar Yochai, eu vou te contar uma pequena história sobre ela. Só uma pequena história aqui. Rabi Meir, ele era o aluno de Rabi Akiva. Rabi Shimon Bar Yochai. Ele foi um dos que não morreu lá na... E Rabi Meir também, Rabi Shimon Bar Yochai também. É um dos 5? Os dois. Eles não morreram, não. Não morreram na epidemia, morreram Depois. anos depois, no mesmo período da epidemia. Ele morreu dia 14 de Iyar, quer dizer, um período de Stratoma, o outro morreu dia 33, dia 18 de Iyar, que é o Rabi Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai morreu? 18 de Iyar. Lag Baomer. Logo mais agora. É, dia 18 de Iyar. Lag É Baomer. agora. Agora, já... Lag Baomer. Daqui 3 dias. Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Ilai, esqueci qual outro, Rabi Yossi. Eram 5 que não morreram. Bom, de qualquer maneira, conta a seguinte história. Veja essa passagem. Essa passagem é uma passagem curiosa. Essa passagem é... Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, você pode imaginar, uma pessoa extraordinária. Ele dizia, Raiti bnei aliyah v'muatim,
eu vi gente elevada e são poucos, se existem dois, é eu e meu filho. Ele falava assim. E não é que ele era orgulhoso, ele era real e verdadeiro. Tem falso orgulho e tem uma pessoa que é verdadeira, simplesmente ele era o cara, vou fazer o quê? A Bíblia ele era o cara. Então conta a história que quando o Rabi Meir, ele foi aluno de Rabi Akiva, e Rabi Akiva deu smichá para ele. Rabi Akiva não deu smichá, não se dava simplesmente diploma para rabino, para qualquer um. E Rabi Akiva deu para Rabi Meir. Mesmo assim, Rabi Meir, depois ele pegou a smichá de um outro Rav, que veio depois, que era Rabi Shmuel, que era o Kohen Gadol, na época que ele era sumo sacerdote, então ele também tinha estudado com o Rabi Shmuel, como a Gemara fala, e ele também estudou com um grande herege, Rabi Meir. Isso deixa como um outro lado que nem comecei a falar sobre Rabi Meir. A gente fala de muitas outras coisas, mas ele chamava Rabi Elisha ben Abuya, que ele era considerado o Acher. Acher era um rabino, Rabi Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya, ele era um homem gigante da Torá, que virou um herege completamente. Ele abandonou a crença total. E Rabi Meir, ele era aluno dele, e ele ia atrás do Rabi Elisha ben Abuya, e aonde ele ia para poder aprender. Mesmo que o mestre estava andando de cavalo no Shabbat, que era proibido. Ele falou, para aqui que você não pode passar, porque agora você está na fronteira da cidade, só eu posso andar e não você pode, só você pode. E Rabi Meir ficava atrás dele para poder aprender a Torá, porque esse homem sabia muito a Torá. Esse era Rabi Elisha ben Abuya, Rabi Meir. E ele era chamado, tem muitos ensinamentos dele enquanto ele era rabino, e depois os outros ensinamentos que Rabi Meir ele aprendeu dele, ele era chamado de Acher. Acher é o outro. Então, o Talmud, quando fala Acher, está falando é o outro que pegou o outro caminho. Isso é uma referência a esse Rabi Elisha ben Abuya. Quando a Gemara fala Acherim Omrim Acherim, outros falam é Rabi Meir. É Rabi Meir conforme a opinião de Acher. Então, Acherim, quando está escrito, outros dizem a opinião de Rabi Meir na Gemara. Todo lugar onde está escrito outros, por isso não falta passagens de Rabi Meir na Gemara no gigante. De qualquer maneira, conta a história que na formatura de Rabi Meir, o Rabi Akiva falou para o Rabi Meir que ele era o cara. Rabi Shimon Bar Yochai ficou chateado. Rabi Shimon Bar Yochai ficou chateado. Conheci o Mário. Nós estamos falando de gente grande. Escuta a história. Rabi Shimon Bar Yochai ficou chateado. Rabi Akiva, obviamente, pescou. Que Rabi Shimon Bar Yochai ficou chateado. E Rabi Akiva foi para Rabi Shimon Bar Yochai e falou no pé da orelha dele, falou o seguinte: basta que eu e o Criador sabemos quem é você. Basta que eu e o Criador não precisa ficar falando para os outros. Aqui a gente está falando que Rabi Meir é o cara para todo mundo, é importante, Rabi Meir ele precisa ser conhecido. Basta que eu e o Criador do Universo sabemos quem é você. Rabi Shimon Bar Yochai se acalmou naquela hora. Ele se acalmou. Quer dizer, estamos falando, é o outro aniversariante que a gente tem daqui a pouco, que era comparado, por isso a gente acende luz, a gente acende fogueira na data de Rabi Shimon Bar Yochai, porque se Rabi Meir já era chamado de luz, Rabi Shimon Bar Yochai então era uma fogueira. Então a gente faz uma fogueira, quer dizer, uma luz que ele deixou para a gente, né? Rabi Shimon Bar Yochai, realmente esses alunos de Rabi Akiva, eles eram devotos, verdadeiros devotos de Rabi Akiva. Essa é a razão do porquê que a gente, só para concluir essa ideia, a razão do porquê que nesse período do ano a gente faz luto, e porquê que esse luto que a gente está é o maior, e é o maior luto da história do povo, e não faz sentido nenhum. Escuta, o templo, os dois foram destruídos. A gente faz o quê? 3 semanas de luto. 24 mil alunos de Rabi Akiva, você tem o quê? 7 semanas de luto. E 6 milhões de judeus que morreram. Você faz um período de luto. Sabe, os templos morreram. Os templos, não sabe quantas milhares de pessoas morreram quando o templo foi destruído. A Gemara fala que tem dezenas de milhares de pessoas foram mortas. E por que de repente a gente pega um período como esse, onde fala, parece, alunos de Rabi Akiva, a gente faz 7 semanas de luto. Quer dizer, é uma pergunta que se tem, é o período mais longo da história do calendário judaico de luto. Nós somos, quando falecemos, anos de Rabi Akiva. Mas a resposta para isso é que a gente dá honra para esses alunos, porque todos os alunos que Rabi Akiva ergueu, eles eram devotos à linha do mestre e seguiram o mesmo caminho. E conforme a opinião de Rav Shri Agaon, Shri Agaon estava na época, como foi disso há 1200 anos atrás, Rav Shri Agaon, na época dos Geonim, que estavam na Babilônia, ele escreve que esses alunos de Rabi Akiva, eles foram mártires igual a Rabi Akiva. Eles sabiam por que o mestre morreu, porque ele ensinou a Torá, era proibido naquela ocasião.
E eles podiam muito bem ficar na deles, mas eles não. Falaram, se o mestre morreu fazendo isso, todos eles foram fazer isso. Conforme a opinião de Rav Shila Gaon, eles morreram, não como está descrito no Talmud, não apenas, como está descrito, não pode falar na orientação do Talmud, porque você não pode ir contra a orientação do Talmud. O Talmud fala que eles não tinham respeito um pelo outro. Simples o Talmud. Eles morreram porque eles não tinham Lona Hamu Kavud Zedazé. Rav Shila Gaon fala, não é essa a verdadeira razão que eles morreram. Eles morreram porque eles eram devotos de Rabi Akiva e eles foram também ensinar a Torá, mesmo que era proibido, e todos eles foram pegos e todos eles foram mortos. Os caras foram kamikazes mesmo. Se entregar para poder preservar a Torá dentro do povo judeu, não importa que agora vai te pegar e vai queimar. Então, são alunos devotos ao mestre, eles merecem todo o respeito que seja possível, todo o respeito. Então são 7 semanas, eles morreram entre pensamento de Tatzeret, para cada. No segundo dia de Pesach até Shavuot. Quer dizer, Não tem nada a ver com o luto? é. Ao contrário, não tem nada a ver com o luto. Contagem. Acontece que eles morreram nesse período. Eles morreram entre Pesach e entre Tem Shavuot. alguma razão Entre por Pesach. isso? A Gemara nos traz que eles não tiveram respeito um pelo outro. Porque uma Sikha inteira do Rebbe fantástica, né? Então tem a ver com Precisa falar com ele, mas ele foi enterrado em pé. Fora isso, está escrito também que ele mesmo, ele foi enterrado em pé. É, Ele nós foi vimos. enterrado deitado, ele foi enterrado Nós em pé. vimos. Nós fomos Ele lá. foi enterrado. É, tem a foto. Ele foi enterrado, a minha ele foi enterrado de verdadeira. pé. E uma das razões que ele foi enterrado de pé é porque ele está ansioso esperando a era messiânica, essa é uma das explicações. Deixa eu Ele ver. falou, já não quero Aqui, ó, ficar mostra a de pé. foto, Lu. Então no fim ele voltou Nós pra- tivemos Pegaram agora. a Ah, sim. foto? Já Depois nós que tivemos passou, lá. ele No voltou, túmulo dele. voltou no fim da vida dele, ele voltou e foi enterrado Janeiro. justo no local onde ele lecionava, que era em Tver, né? Quer dizer, hoje em dia é chamado de Tver, antigamente era chamado uma outra cidade, tinha um outro nomezinho que era chamado de cidade onde ele, Muito frio. onde lá ele Foi está dia enterrado 20 até de hoje. Mas dezembro, não é voltamos Tver, dia não, 7 de janeiro. Tver. Rápido. Dali foi Yeah. pra- 20 dias, bastante. Só para as férias. Em dezembro, voltamos. O Rebbe naquela Mas cifra é fala excursão? que Vocês dois. o Rebbe chega à conclusão lá que a verdade por que eles morreram é por conta do número. Conta o número. Porque o número 24 é um número que está ligado com o Din, severidade. É certo que 24 batei de mim tinha 24 tribunais. O 24 está ligado com severidade. Então, quando eles atingiram o número de 24 mil, houve um decreto sobre eles, veio a virtude da severidade e acabou tirando a vida deles. Então, não que eles simplesmente é por conta. A Gemara conta numa passagem, não lembro onde que a Gemara conta, mas a Gemara conta que vieram 24 carroças de testemunhos testemunharem a lua nova no tribunal. E quando elas estavam vindo testemunhar, aconteceu que todas elas caíram e morreram. Todos tiveram um acidente e morreram. Então, você pergunta lá que tem a ver com morreram. Então tem a ver com morreram por conta do número. Então o Rebbe entende que o fato que eles morreram é porque chegaram nesse número de 24 mil, então tinha uma miserada E dos os céus, aqui etc. que estão rezando. Deus me livre, né? Os soldados Ali no canto, sabe? de Mas- Israel são 23 Lá no canto. 400. Você está aqui. Isso é. É, É. E aonde ele? Está escrito. No Yeah. canto, Boa né? noite. Boa noite.